Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gente nojenta, baixo nível, medíocre, patética, né? E que só sustenta isso aqui, que tá, né, esse lixo que estão vomitando aqui na minha vida todo dia, porque estão obstruindo justiça, cometendo crime todo dia, mas gente asquerosamente medíocre. Infelizmente eu dei o azar de me meter com uma gente nojenta dessa. Tô aturando esses imbecis vomitando ódio na minha vida aqui já tem muito tempo. Enfim, continuo aqui torcendo para alguma coisa acontecer para me livrar desse lixo de gente, e vou fazendo aqui o que eles não meteram a patinha imunda para poluir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 anos da farsa da Lava Jato, tá? Que foi essa, aspas, operação aí que foi criada em 2014, tá? Pelo então juiz Moro, e que se transformou na vedete, né, do combate à corrupção, da alienação da direita, da classe média brasileira, enfim, tudo mais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses 10 anos, como que se construiu, né, o mito em torno da Operação Lava Jato como algo ali estritamente ligado ao combate da corrupção, como se fosse a solução do problema, e uma série de outras questões, os prejuízos causados pela Lava Jato para o Brasil, e ao mesmo tempo também depois alguns dados da Vaza Jato, né, que foi aquele vazamento das informações privadas do juiz Moro, Delanhol, enfim. Vamos falar sobre tudo isso aqui, tá? E, enfim, fazendo um saldo aí do que aconteceu nesses 10 anos e o que esse tipo de situação tem para ensinar pra gente poder ir levando para o futuro aí, tá? Antes, deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total, que também aqui é parte da sabotagem nojenta dessa gente medíocre, patética e baixo nível. Eu não estou conseguindo vender o livro aqui por culpa desses animaizinhos retardados, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente tenta furar o bloqueio dessa gentalha patética aqui para ver se a gente consegue conversar sobre o livro, tá? Apesar desses bandidos, né? Enfim, pessoal, então vamos lá. A Operação Lava Jato então começou no dia 17 de março de 2014, portanto agora fez 10 anos, no dia 17 agora passado, tem 2, 3 dias aí, né? E enfim, essa Operação Lava Jato, ela começou mais ou menos, né, na esteira ali e no interior daquele clamor popular das manifestações de 2013, que se expandiram para 2014 e chegaram naquelas manifestações que começaram a criticar os gastos da Copa, né? E portanto o desvio de dinheiro, o suposto desvio de dinheiro, que na época era a acusação ali daqueles manifestantes, daquelas obras dos estádios da Copa do Mundo pela corrupção. Na verdade, naquele momento ali, portanto, repetindo, em março de 2014, as manifestações já tinham sido apropriadas pela direita. Vale ponderar isso, tá? Existem vários textos aí sobre isso. Eu mesmo comecei a escrever um texto aqui sobre isso e não consegui terminar ainda por culpa desses animais, mas enfim, tá aqui o Cidades Rebeldes, tá? Que é um livro bacana aqui com vários textos de vários autores refletindo isso, tá? Então passe livre as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Obviamente que esse livro foi escrito em 2013 ainda, no final do ano, né? Então, portanto, ele ainda não tem uma dimensão mais ampla dessa apropriação que foi feita pela direita, mas eu já fiz vídeos aqui, na verdade, pelo que eu lembro, eu fiz uma série aqui de 4 vídeos falando sobre os 10 anos das manifestações de 2013 e esse tema da apropriação da pauta, né? Ou da simbologia das manifestações, que era uma pauta de esquerda pela direita. Isso hoje é uma coisa muito evidente, tá? As manifestações começaram com uma pauta pública, transporte público de qualidade, diminuição das passagens, passe livre, né? E foi aos pouquinhos migrando para outras pautas mais conectadas com o interesse da grande imprensa, dos meios de comunicação de massa e do grande capital, que começou a se articular para poder, enfim, sequestrar aquele movimento e começar a campanha pelo impeachment da Dilma, que acabou se configurando. Nesse inteirinho aí aparece a Lava Jato, para poder inclusive ampliar, esse escopo aí, digamos assim, o escopo do mal, vamos dizer assim, para ir aos pouquinhos desestabilizando o governo e chegar naquilo que acabou se configurando como impeachment e tudo mais. Então
Então a Lava Jato começa nesse inteirinho aí, é importante ponderar isso. Uma outra coisa importante pra caramba de ponderar também, deixa eu separar aqui, uma outra coisa importante pra caramba de ponderar também é a questão justamente desse caráter de redução moralista da discussão da corrupção, do combate à corrupção. Foi isso que começou aos pouquinhos a construir o mito em torno da Lava Jato. Então já fiz vários vídeos aqui também falando sobre isso. Quer dizer, o quanto que esse debate, ou esse falso debate sobre o combate da corrupção, no Brasil ele é pobre, ele é, geralmente quando ele vem da direita, ele é geralmente desconectado de uma discussão de projeto mais ampla, então fica-se muito numa superfície ali moralista, né? Enfim, sem maiores conexões com uma distinção de projeto, sem explicações mais profundas sobre o funcionamento do Estado, etc. e tal. E aos pouquinhos a Petrobras foi sendo vítima desse tipo de armação, que é uma armação que não é só uma armação dos bastidores, da justiça, mas é também uma armação da narrativa, né? E isso é importante ponderar também, tá? Bom, o que mais? E aí já deixo para vocês também aqui mais uma vez a dica, duas dicas aqui, antes de ler um trechinho rápido aqui de um outro livro. Esse texto do Jean Baudrillard, que está aqui, está nesse livro, um texto que ele fala sobre a corrupção aqui, que é muito importante, muito interessante, tá? Ajuda a pensar esse tema aí. E esse livro aqui também, que é A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, que está aqui, é um livro que fala sobre a parte, digamos, a parte ruim do jeitinho, né? E que é, de certa forma, importante entender, porque a maioria esmagadora dessas pessoas que defende o combate à corrupção pratica a corrupção no cotidiano, né, e não percebe isso. E mais do que isso, porque, de certa forma, todos nós, né, em maior ou menor medida, acabamos tendo que funcionar dessa forma. É a tese desse livro, é a tese de um livro aqui do sociólogo, que eu agora esqueci o nome dele, mas enfim, é do Roberto da Mata, né? Então, enfim, a gente acaba sendo mergulhado em uma certa lógica que a gente tem que de vez em quando fazer isso até para poder sobreviver. Só que no caso do pensamento de direita no Brasil, e aí esse livro aqui é importante para mostrar isso, essa perspectiva acaba criando dois problemas, né, dois resultantes. Primeiro, eles acabam elegendo candidatos sem nenhum projeto de país, porque o interesse ali é meramente pessoal na hora de escolher o candidato, né? E o segundo, acabam não entendendo absolutamente nada da própria característica que distingue o projeto da direita no Brasil, que é a corrupção. O projeto da direita no Brasil é a corrupção do Estado. Estado mínimo, enfim, né? Não tem projeto, o projeto é destruir o Estado e tal. Então, quer dizer, o projeto da direita é a própria corrupção em si. E isso aqui impede também as pessoas de enxergarem isso, tá? E aí esse livro aqui muito bom, eu li a introdução, né, e li uns pedaços aqui de alguns capítulos. Operação Lava Jato, crime, devastação econômica e perseguição política. Fausto Augusto Júnior, José Sérgio Gabrielli e Antônio Alonso Júnior são os organizadores, tá? E tem várias coisas aqui que a gente pode discutir nesse livro. Uma delas já é uma frase aqui que aparece na página 19, tá? Vamos ver aqui. No finalzinho da página 19, tá, que eles ponderam o seguinte aqui, ó. A autora chama a atenção, tá falando da Carol Proner, que é uma das autoras aqui de um dos textos do livro, tá? A Carol Proner chama a atenção para as particularidades da utilização da luta contra a corrupção, que sempre encontra o apoio no clamor popular, na estratégia do lawfare. O que seria o lawfare? Destacando suas relações com a doutrina de segurança nacional, especialmente dos Estados Unidos, e vários instrumentos legais que foram desenvolvidos para a ação extraterritorial do país em busca do combate ao mal do século XXI, a corrupção. E aí eles finalizam aqui. A utilização do combate à corrupção para desestabilizar governos que sejam percebidos como competidores ou inimigos dos Estados Unidos está implicitamente defendida em documentos oficiais que definem a estratégia de segurança nacional do Império Estadunidense. Isso eu já falei aqui em vários vídeos também, já citei em alguns vídeos aqui, esses documentos de segurança nacional dos Estados Unidos que muito sutilmente vão ali, né, descrevendo um auxílio ao combate à corrupção que no final das contas acaba se configurando em interferência em governos mais progressistas que desejem eventualmente seguir projetos diferentes daqueles que interessam aos estadunidenses, suas empresas, seus negócios e seus lucros, né? Então eles gostam muito de Estado mínimo para os outros, né? Para eles é o contrário.
E aí, pessoal, vamos lá, o que mais? Para finalizar, tá, essa questão ainda da corrupção, vale lembrar que essa questão da Lava Jato não é o primeiro caso no Brasil de utilização do lawfare, ou enfim, de maneira mais específica, né, da narrativa e de uma certa, né, enfim, ideologia e tudo mais, de um viés ideológico, nesse esquema do combate à corrupção. O Collor, né, protagonizou aquele falsete do combate aos marajás, né, e aí entrou, a primeira coisa que ele fez foi confiscar o dinheiro da poupança das pessoas, quer dizer, era tudo conversa fiada, e o brasileiro não aprendeu isso ainda, porque ainda que, né, o Lula tenha venceu muito apertado ali, 2%, né, e o Congresso continua cheio de Collors, né, as câmaras municipais cheias de Collors também, e cheias de Bolsonaro, de Paulo Guedes, etc e tal, e a gente continua tendo que aturar essa gente, tá? Enfim. E aí, pessoal, aqui nesse livro, vamos ver o tempo aqui nesse livro que eu estou lendo, que eu ainda não consegui acabar por culpa desses animais, mas enfim, é o da Consuelo Diegues, né, O Ovo da Serpente, Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores e personagens e a chegada ao poder. O ovo da serpente do bolsonarismo é justamente a Lava Jato, certo? É justamente o desenrolar daquela apropriação das manifestações pela direita e a constituição disso num processo, enfim, de Lava Jato, mediatizando, novelizando o processo. Foi mais ou menos o que fizeram com Joaquim Barbosa, né, na época do tal mensalão, que na verdade não chegava nem aos pés do que se configurou depois como orçamento secreto do Bolsonaro, que não ganhou ali nem um décimo da novelização do mensalão e menos ainda da Lava Jato, que durou anos e anos e anos, tá? E aí a Consuelo Diegues diz o seguinte aqui, tá na página 33, ela diz aqui, tá? Ela vai falando aqui, né, da Operação Lava Jato. No dia 17 de março, um grupo de 2014, né, um grupo de procuradores do Ministério Público Federal do Paraná trouxe à tona um esquema de contratos irregulares na Petrobras e na usina nuclear de Angra 3. A investigação pôs à mostra o maior caso de corrupção conhecido no país ao constatar desvios de bilhões de dólares, principalmente na Petrobras. Era o começo da Operação Lava Jato, assim batizada em razão do posto de gasolina em Brasília, usado para movimentar dinheiro ilícito vindo do esquema. E aí continuou aqui e tal. E aí ela diz aqui na virada da 33 para 34, que é um trecho importante também, ela diz: um dos casos mais controversos começa a falar dos excessos do juiz Moro e sua patota. Começa a falar o seguinte aqui: um dos casos mais controversos, ocorrido alguns anos depois, foi a decisão do juiz Sérgio Moro de divulgar para a imprensa, em 16 de março de 2016, o áudio de uma conversa entre então o presidente da República e o ex-presidente Lula. Na conversa, Dilma avisa a ele que está mandando Bessias levar um documento de posse para que Lula assine só em caso de necessidade. Na época, com o impeachment batendo na porta do Palácio e o ex-presidente investigado pela Lava Jato, Dilma decidiu nomeá-lo para a Casa Civil para protegê-lo de uma possível prisão, que depois aconteceu e a gente hoje sabe que foi uma farsa, foi um crime assim, inacreditável do juiz Moro, que continua solto, né? E aí finaliza aqui: o vazamento do áudio causou um grande alvoroço. Uma multidão se concentrou na esplanada dos ministérios para protestar contra a nomeação de Lula, que acabou suspensa. Para se ver como isso aí é uma coisa que, quando a imprensa utiliza essas coisas, isso gera um clamor popular, mesmo que seja uma farsa completa, uma fake news completa, né? E tudo mais. A atitude do juiz feria muitos códigos do direito. Aquela mensagem do presidente fora interceptada sem autorização do Supremo e a gravação em tese de Lula tinha sido feita pela Polícia Federal fora do horário autorizado pela Justiça. Portanto, de acordo com a lei, além de irregular, não poderia nem ser usada como prova. Tá? E aí, enfim, continuou aqui, e à época nem o STF, nem o Conselho Nacional de Justiça aplicaram qualquer punição a Moro, se é a direita brasileira. É a direita brasileira, tá? Que por esse ato poderia até ser considerado impedido de continuar na Lava Jato. Somente em 2021, 5 anos depois, e várias instâncias depois de Lula ter sido considerado culpado pelos desvios da Petrobras, inclusive pelo próprio STF, tá? O Supremo decidiria que o processo contra o ex-presidente continha irregularidades e não podia ter sido conduzido pela Procuradoria Federal do Paraná ou pelo juiz Sérgio Moro. O caso voltou a estaca zero, ficando ao encargo da Justiça do Distrito Federal. Na verdade, o caso foi anulado, né? Foi totalmente anulado.
E enfim, é isso aqui que ela fala, que ela pondera sobre esse caso aqui. Então assim, arbitrariedades, crimes, foram vários, né? Vários e vários, tá? Contados enfim, pelos mecanismos de imprensa e tal. Vamos ver. Eu li um dos processos do Lula, e né, tem o processo do Triplex, o processo do sítio de Atibaia, né? E são assim, uma farsa completa do início ao fim, né? É a direita brasileira, é isso aí, né? É um golpe completo e assim, de uma proporção inacreditável, né? Botaram na cadeia um presidente da República sem provas para poder, enfim, colocar ali em prática o projeto de privatização da Petrobras, deslocamento ali da política de preços para o PPI, que foi uma das primeiras ações do Temer quando ele meteu a mão no governo, né, e tirou da Dilma, e aí inclusive 2 dias depois da Dilma ter sido efetivamente retirada do governo, no dia 31 de agosto de 2016, no dia 2 de setembro, o Temer legaliza as pedaladas que tiraram a Dilma. Quer dizer, essa é a direita brasileira, é um câncer do país, assim, sabe? É um golpista atrás do outro, é um pilantra atrás do outro, e é isso, né? Juiz Moro, Eduardo Cunha e Temer, isso aí é a direita brasileira, né? Vendendo a ideia de que tinha que diminuir o Estado, porque o PT inchou demais o Estado, finalizou o governo com um Estado maior do que era antes, enfim, né? Toda essa lambança que a gente já conhece, tá, pessoal? E aí, então, continuando, vamos lá. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Sim, só um textinho aqui também do Adolfo Pérez Esquivel, que é um argentino que ganhou o prêmio Nobel, tá, militante dos direitos humanos. Na orelha desse livro ainda, tá? Ele diz: a Operação Lava Jato foi tão parcial e tão viciada que é difícil acreditar que em algum momento ela teve como objetivo acabar com a corrupção, resgatar a decência ou buscar a verdade. Tratou-se de uma operação política, midiática ou judicial, o conhecido lawfare, e teve graves consequências políticas e econômicas para o Brasil. Lembrar é muito importante, a memória é um exercício coletivo indispensável para a vida e para o futuro dos povos. Por isso a leitura desse livro é de enorme importância para os brasileiros latino-americanos que desejam viver em um país sem corrupção, soberano e com justiça social. Sem corrupção é impossível, né? A gente já ponderou isso aqui, mas é possível ler melhor a questão para não cair nesse joguinho, né? Enfim, nessa farsa que foi a Lava Jato, tá? Outro aspecto importante, pessoal, que vale a pena mencionar, é a questão da construção, né, do mito do herói nacional para o juiz Moro. Na época virou uma febre, né, enfim, é assim que funciona quando os grandes meios de comunicação, os meios de comunicação mais poderosos, decidem construir um ídolo para as massas que, em sua maioria, né, quando caem nesse conto, são totalmente alienados, eles não entendem esse processo. Quer dizer, existe uma constituição da chamada Jornada do Herói. Está aqui, tá, Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, que explica bem essa questão aí, pondera bem os detalhes de tudo isso aí, e a coisa vai sendo novelizada, vai sendo, né, uma outra fonte bacana para estudar isso, para entender isso, é o Aristóteles, tá, Poética Clássica, certo? E já fiz vídeo sobre isso aqui também, né, a jornada do falso herói, né, em relação ao Bolsonaro também e tudo mais. Mas isso é muito importante, porque esses mecanismos de construção da narrativa são ali muito poderosos, e se você não tem, né, um olho aqui e um outro ali, você acaba caindo, porque é muito sedutor o negócio, né? E no final das contas é uma farsa. Por quê? Porque é pautado ali eles colocam para baixo do tapete uma série de elementos importantes da questão, ficam só na superfície e todo mundo acreditando que aquilo ali é uma maravilha, indo para a rua, né, com uma roupinha, né, de juiz Moro, herói e tudo mais, super Moro, e aí depois vê que não é nada disso, se arrependem, né, enfim, pessoal, então isso é importante de ponderar também. Um outro detalhe que é muito importante também de ponderar quer dizer, mais um detalhezinho em relação a essa questão da construção do Moro e Dallagnol e tal como heróis. Quando a gente lê a questão da Lava Jato pela via da figura do juiz Moro vendido como herói, fica aparecendo um pouquinho esse romance aqui da Agatha Christie, que se chama O Assassinato de Roger Ackroyd. Por quê? Porque, vou fazer aqui um spoilerzinho, tá? Esse livro aqui da Agatha Christie é o único livro, né, que ela escreve que quem narra a história do início ao fim é o criminoso, certo? Então essa novelização da Lava Jato, né, pela via
da perspectiva do herói Juiz Moro, que na verdade hoje a gente sabe era o grande vilão, é uma espécie de assassinato do Brasil, né? O assassinato de Roger Ackroyd, né? Enfim, que é a história contada pela perspectiva do bandido, né? Então, enfim, isso é um detalhe aí. Agora, vamos rapidamente, pessoal, falar do seguinte, ó, a Lava Jato, ao contrário do que se diz, trouxe prejuízos gigantescos para o país, tá? Então eu cito rapidamente dois aqui, tá? Na página 14 desse livro aqui ainda, tá? Mostro de novo aqui para vocês, tá? Da Lava Jato. Então na página 14 eles falam aqui bastante sobre os prejuízos, e aí, por exemplo, né, dois prejuízos muito grandes aqui para a Lava Jato, para o Brasil, né? A queda brutal de investimento da Petrobras, que chegou em 2012, 2013 a 48 milhões de reais, tá? Aliás, desculpa, 48 bilhões de reais. Não, desculpa, 48 milhões de dólares, tá? Desculpa aqui, agora foi uma falha minha aqui. 48 milhões de dólares nominais, tá? E aí foi caindo com o impeachment da Dilma, né? Era 48, chegou em 2016 a 15 milhões, quer dizer, caiu um terço, e foi caindo 17, 18, 19, 20 para chegar a 8 milhões e 500 no governo Bolsonaro, quer dizer, praticamente nada ali, com redução ainda de 30%, tá? Prejuízo gigantesco. Agora, os prejuízos mais efetivos da Lava Jato estão descritos aqui, tá? Deixa eu achar a página aqui, que eu acho que é a página 25, tá aqui, tá? E aí, olha só os prejuízos econômicos, tá? Que a Lava Jato trouxe para o Brasil, e diz o seguinte aqui na página 25. Em relação à construção civil, os autores lembram que o Tribunal de Contas da União, em maio de 2019, constatava que, abre aspas, do total de 38.412 obras no país, naquele momento, 14.403 estavam paralisadas e ou inacabadas, isso em 2019, né? E que, segundo a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, em estudos de 2017, a Operação Lava Jato teria sido responsável por deixar mais de 90 bilhões de reais em obras paradas. Mas tem mais, vamos lá. Os autores detalham os efeitos da paralisação das obras e chegaram a números ainda maiores, 61 bilhões de reais em obras paralisadas, adicionando-se a contratação, a contração dos investimentos da Petrobras e os efeitos das obras paradas da construção civil, que isso pegou as empreiteiras também, né? Vocês lembram disso? O impacto sobre a demanda agregada seria de mais de 101 bilhões de reais no período 2014-2017, só em 3 anos, tá? E finaliza dizendo, essa gigantesca redução da demanda se espalha pelos setores econômicos por meio das relações de insumo-produto, provocando efeitos multiplicados que se aproximariam de 3% do PIB. Do PIB, certo? O que é o PIB do Brasil? Na produção inteira do país, que dá aí mais ou menos hoje uns 10 trilhões de reais, 3% do PIB, quer dizer, hoje seria esse valor mais ou menos uns 300 bilhões de reais de prejuízo, tá? Um gigantesco impacto em um período de estagnação da economia. E aí, para finalizar ainda esses dados aqui de prejuízo, em termos agregados, os números do período são dramáticos. 3,6% do PIB, impacto em 4,4 milhões de postos de trabalho, 244 bilhões a menos de valor adicionado, 47 bilhões de impostos não arrecadados, 85 bilhões de redução da folha de salários e 20 bilhões de reais a menos de arrecadação da Previdência. Tudo isso aqui prejuízo causado por Juiz Moro, Dallagnol, né, e essa gentalha que infelizmente aí teve esse protagonismo no Brasil, tá? E aí, enfim, né, para a gente poder entender aqui o que é hoje a Lava Jato, como que está hoje, né, o saldo atual disso tudo aí, o Deltan Dallagnol não só foi cassado, né, mas isso não é exatamente a maior questão em relação à Lava Jato, porque ele não foi cassado por nada ligado à Lava Jato, mas ele teve que pagar uma indenização para o Lula e por aquele PowerPoint que era uma coisa patética, infantil, asquerosamente medíocre e que ficou ganhando ali uma novelização tosca também, sem nenhum fundamento, né? Uma coisa que inclusive não deveria ser feita, porque ele é parte do processo e a coisa deveria ser feita ali com a cautela jurídica necessária, né? E enfim, jogou isso aí na imprensa, a coisa ficou como se fosse, né, colocando o Lula como chefe de uma quadrilha, né? Enfim, uma ORCRIM, né? Organização criminosa, quer dizer, um negócio assim inacreditável. Mas o Deltan Dallagnol então teve que pagar a indenização ao Lula pelo PowerPoint e hoje está aí ridicularizado, não é quase ninguém mais no cenário político. E o juiz Moro, além de todas as arbitrariedades que a gente já conhece aí, ele tem duas questões para dizer sobre ele. Tá? A primeira,
Recentemente o Estado teve que pagar uma indenização ao advogado do Lula, que foi grampeado. Quer dizer, o sujeito é juiz do processo, ele grampeia o advogado de uma das partes. Ele grampeia o presidente da República, né, conversando com o ex-presidente, conversando com a presidente. Quando a gente faz uma conexão disso aí com, por exemplo, com o caso do Snowden nos Estados Unidos, que, né, ele roubou umas informações, se apropriou de umas informações ruins, ali, problemáticas, criminosas da NSA, que era o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, teve que ir embora do país, senão ia passar o resto da vida na cadeia. Né? E o mesmo está acontecendo com o Assange agora, de maneira inclusive mais arbitrária, porque o Assange não é nem estadunidense, ele é sueco, né? Agora não lembro se ele é sueco ou australiano, mas enfim, e ele divulgou também informações privadas do governo dos Estados Unidos e está aí para ser extraditado, para passar o resto do dia na cadeia. Então imagina se a gente estivesse nos Estados Unidos e não fosse aqui esse país que a gente é, com essa direita que a gente tem. O juiz Moro passaria o resto da vida na cadeia por isso, né? Se ele faz isso nos Estados Unidos, ele ia passar o resto da vida na cadeia. E aqui no Brasil, o que acontece? Ele vira herói nacional, ele vira ministro da Justiça, né? E vira herói, líder da direita brasileira. Tá? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, tem também esse livro aqui, né? Porque aí acabou acontecendo o vazamento, né, desse conluio ali entre o juiz e o procurador, que é o vazamento chamado de Vaza Jato. Acabei de comprar esse livro aqui, não li ainda, mas enfim, tem várias e várias informações aqui que demonstram que o processo era uma farsa do início ao fim, porque uma das partes estava ali armando decisões e conexões com os Estados Unidos e uma série de nojeiras, né, para poder prejudicar o país, na verdade, e não ajudar. Tá? Então isso aqui é muito importante, é um documento aqui do que é o Brasil, do que é a direita brasileira. Tá? O Vaza Jato da Letícia Duarte, do Intercept Brasil. E aí, pessoal, para finalizar, deixa eu ver o que falta aqui. Tá? Então, conluio dos estrangeiros, já falei, né? E aí isso depois passou a se configurar numa fake news sistemática. Está aqui também o livro da Lúcia Santaella, tá? Que era vendendo a corrupção da Petrobras como o maior caso de corrupção da história, o maior caso do mundo, 1 trilhão de dólares, quer dizer, né? Esse universo paralelo dos bolsomínios que, de certa forma, ele acaba gerando uma série de prejuízos também, porque foi isso, e essa é a tese da Consuelo Diegues, foi esse o ovo da serpente para gerar, né, esse monstro bizarro, patético e ao mesmo tempo aí, absurdo que foi o Bolsonaro e continua sendo o bolsonarismo até hoje. Tá? Então, pessoal, para finalizar, eu vou deixar aqui com vocês a descrição de uma fala do Luiz Nassif, tá? Que é um jornalista, para o Leandro Demore, num especial que acabou de ser publicado pela TV Brasil aqui. Tá? O Nassif diz o seguinte: o que a Lava Jato fez? Ela liquida com a Petrobras, muito mais com a imagem da Petrobras, né? Não com a empresa, mas com a imagem. Tá? Aquela queda que a Petrobras teve estava ligada à imagem, e a Petrobras não é uma empresa corrupta, é uma empresa que foi vítima da corrupção. Essa é uma confusão também, né, que os bolsominions fazem, que a direita brasileira faz. Nos Estados Unidos, quando acontece isso, eles multam as pessoas e continuam mantendo ali as empresas, porque para eles interessa, nesse ponto eles não são idiotas, como a direita brasileira é, e aí o que eles fazem? Né? Eles sustentam as empresas, os empregos e multam num valor proporcional. Aqui o juiz Moro destruiu uma série de empresas, empregos, renda das pessoas e tudo mais. Tá? Continuando, né? E aí ele conta um casinho específico aqui que vale a pena até estudar depois aqui para poder entender os detalhes. Ele diz: e você tem a Trafigura, que era uma comercializadora de petróleo cujos valores de corrupção eram imensamente maiores que as empreiteiras. Uma empresa que não apareceu no noticiário naquela época, Trafigura, né, o nome. Porque o que a Petrobras, ele diz, né, o que a Petrobras negociava de petróleo, né, e a Trafigura foi poupada pela Operação Lava Jato. A Trafigura passando incólume. E aí ele continua: recentemente 5 países se reuniram para dar uma multa para a Trafigura. O Brasil multou em 12 milhões de dólares, coisa assim. E a Trafigura, quando começa o desmonte da Petrobras, ela sai comprando os ativos da Petrobras em toda a América Latina. Quer dizer, esse processo que a direita brasileira acha, que o Bolsonaro padrão acha que foi um combate à corrupção, na verdade colocou ativos da Petrobras na mão de uma empresa muito mais corrupta do que era ali a Petrobras naquele momento. Né? E aí ele finaliza dizendo: quando o juiz Moro é homenageado pela plutocracia mundial lá em Mônaco, aquilo era o exemplo maior. O que ele conseguiu? Ele abriu o Brasil para os negócios, porque a Dilma tinha muitos defeitos, muitas vulnerabilidades, mas ela tinha a vulnerabilidade maior para esse pessoal. Ela não fazia negócios com essa gente. Né?
E foi isso que gerou o impeachment dela, foi isso que gerou essa farsa que foi a Lava Jato, tá? Uma questão que a gente tem que continuar discutindo aqui, né, sempre, porque se insere numa educação após Bolsonaro aqui, que é uma expressão que eu tenho usado aqui também, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo aí sobre os 10 anos da farsa da Lava Jato, e a gente se fala aí no vídeo de amanhã do canal aqui. Enquanto eles não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui.